Queridos, convido vocês a acompanhar comigo a leitura bíblica na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino de Deus, a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos a Deus pela tua palavra lida. Pedimos que o Senhor mesmo, ó Deus, agora possa falar aos nossos corações e nos dirigir, ó Deus, a um conhecimento mais robusto, mais alicerçado na tua palavra, de maneira que, bem fortalecidos, ó Deus, e fortificados em ti, possamos, ó Deus, dar sequência e atuarmos diante, ó Deus, das demandas que temos à frente de nós. Conduza, Senhor, conduza-nos enquanto igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero, nessa manhã, dedicar esses minutos que temos, cerca de 15, 20 minutos, para nos concentrarmos, queridos, em algumas aplicações, alguns destaques que a palavra de Deus nos traz. Na quarta-feira passada, o pastor Jaziel esteve ministrando no culto de posse do pastor Luiz Felipe, como coordenador da Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba. O pastor Luiz Felipe, que era pastor da segunda Igreja Batista de Almirante Tamandaré, também a igreja lá está em processo de sucessão pastoral, ele assumiu a coordenação da BGC, no lugar do pastor Dorgival. E o pastor Jaziel esteve pregando e ele fez menção a um conceito bíblico naquele momento, e eu quero indicar a você, porque a mensagem ela está no YouTube, basta você procurar ali no canal da BGC, você pode assistir essa mensagem do pastor Jaziel, que é uma mensagem muito abençoadora. Mas ele fez destaque a algo que também se encontra nesse texto. Não estou utilizando o mesmo texto e nem o mesmo apóstolo, né? Ele falou sobre Paulo, e eu quero nessa manhã falar um pouquinho a partir da perspectiva petrina, de Pedro. E diz o texto bíblico: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. O nome dele tem a ver com a casa a qual ele pertencia. Ele era filho de Simão. E Pedro, da palavra Cefas, que significa então
pedra, pedregulho ou pedra pequena. E isso é importante considerar, meus queridos, porque quando o apóstolo Pedro, ainda não na condição de apóstolo, né, enquanto discípulo, ele vem fazer aquela declaração, tu és o Filho de Deus, e Jesus então fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Portanto te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E naquele texto fica clara a diferença entre o conceito de pedra, de pedregulho ou de pedra pequena, para a rocha que era Jesus. Então a rocha é Cristo, e Pedro é uma pedra pequena, é um pedregulho, né? Não fazendo aqui demérito ao nome, ao qual, na verdade, admiro muito, né? Um dos nomes, em vez de a gente escolher Gabriel, uma das possibilidades era Pedro, né? Acabou Gabriel vencendo, mas o fato é que o nome de Pedro ele é um nome muito forte. Mas eu quero fazer menção aqui ao fato, cadê o nosso Pedrinho? Está aí? Ah, está lá, rapaz. Então, tem que falar bem, né? Tem que falar bem de Pedro, né? Mas quando nós olhamos para essa dimensão, meus irmãos, de quem foi Pedro, o discípulo, o apóstolo, ele está dizendo aqui, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É importante considerarmos, meus irmãos, e aí por isso eu fiz menção à palavra do pastor Jaziel, quando inclusive estudei ali no seminário, quando me preparava para ser pastor, um dos primeiros conceitos que mudou a minha forma de pensar, o jeito de ser igreja, é o fato de que nós temos um equívoco nas traduções da Bíblia para o português, porque na maioria delas a palavra aqui é colocada como servo, mas no grego é a palavra doulos, e a palavra doulos é escravo. Então, infelizmente, foi feita essa tradução para meio que amenizar ou, enfim, buscar uma percepção um pouco diferente, ainda que servo seja uma das aplicações, na verdade, ela é uma derivação. O conceito fundamental tem a ver com a ideia básica de escravo. E escravo é aquele conceito de alguém que não tem direitos. Ele só existe para fazer a vontade do seu Senhor. Temos uma grande dificuldade de lidar com isso por causa da situação histórica que o Brasil enfrentou em virtude da escravidão que foi impetrada durante o Brasil colônia, o Brasil império, que é terrível, desastrosa e que infelizmente traz consequências graves até os nossos dias. Mas quando nós olhamos para o conceito bíblico, queridos, aquele que era escravo, ele entendia que a sua condição era uma condição de existência. Então não havia uma crise de identidade, porque ele entendia que aquela era a sua condição de vida. E quando o apóstolo Pedro, ele fala para nós, Simão Pedro, servo e apóstolo, ele está aqui se identificando com Cristo, dizendo, eu não busco os meus direitos, eu existo para fazer apenas a vontade daquele que me enviou. Porque aí aparece a palavra apóstolo, que é enviado. Eu sou um escravo enviado para fazer e cumprir a vontade daquele que me chamou. A minha existência está vinculada à existência do meu Senhor. Eu não sou nada sem o meu Senhor, porque Ele é tudo. Começa a fazer muita diferença esse conceito. E amados, nós precisamos explorar melhor, porque nós vivemos um tempo onde somos incentivados a adotarmos uma postura de pessoas que têm direitos a exigir, principalmente ou até mesmo da parte de Deus. E nós, erroneamente, às vezes, endossamos uma fala que fomos colocados não como cauda, mas como cabeça. Existe sim uma verdade teológica vinculada a isso, mas não na forma como tem sido colocado nos dias de hoje, como se eu sou alguém que domino a situação. Quem deve dominar a situação é Jesus.
e eu sou apenas um escravo que faz a vontade de Cristo. A partir disto, queridos, então, veja que essa pedra pequena, e é muito interessante porque Paulo, Jaziel fazia essa menção, também tem a ver com esse conceito de pequeno, e algo que ele destacou, ele era Saulo, Paulo de Tarso, então o nome completo de Paulo era esse, e ele escolhe então o seu segundo nome, Paulo, para referir-se como o pequeno, porque ele também se identificou como o menor dos apóstolos. E Pedro, ele se apropria dessa expressão também, fazendo, eu acredito, essa conotação. Eu sou uma pedra pequena, o que importa é a rocha que é Jesus Cristo. A rocha é Jesus. Ele é a razão de todas as coisas. Onde eu quero chegar, meus irmãos, com essa introdução? O Senhor dessa igreja, meus queridos, é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa base, Ele é o nosso fundamento. Não são os nossos pastores, não sou eu e não será o novo pastor da igreja, é Jesus. E quando nós temos isso firmado e claro na mente, o nosso coração se tranquiliza, porque nós cremos que Jesus é a rocha, e nós somos apenas pedregulhos, apenas pedras pequenas, que juntas, quando somadas, quando somos colocados juntos, formamos a partir da rocha, do fundamento, um edifício espiritual que cresce para a sua glória. Isso é a beleza de ser igreja. A beleza de ser igreja, meus irmãos, ela está, em primeiro lugar, no fundamento sobre o qual ela está estabelecida. Jesus Cristo, a rocha eterna. E sobre a rocha eterna que é Jesus, as pedras menores, e poderíamos, claro que, fazendo aqui uma comparação com a rocha que é Jesus, poeiras, pequenas migalhas de uma pedra, somos nós, mas quando estamos juntos, e isso é muito gostoso a gente pensar e refletir. Uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Pascoal, muitos anos atrás, e ele falava sobre, não esse texto que eu estou usando, mas sobre o conceito de pedras vivas, e aí ele estava mostrando que as pedras são muito importantes, e ele vai citando, tem pedra de ornamentação, pedra para segurar papel, pedra de enfeite, pedras preciosas, e aí você vai encontrar uma série de variedades. E nessa série de variedades, a Bíblia vai usar essa metáfora: vós sois como pedras espirituais, edificados sobre o fundamento, que é Cristo o Senhor. Então, quando nós entendemos que a rocha maior é Jesus, e nós nos estabelecemos sobre Ele, e a partir dele nos unimos em cooperação, formando então um edifício espiritual, nós percebemos o quão é maravilhoso, é precioso e abençoador ser igreja do Senhor, corpo de Cristo, para fazer a vontade dele. Uma vez que entendemos, meus irmãos, toda essa dinâmica do texto, que é muito importante para tudo que virá, ele então vai dizer o seguinte àquele povo espalhado naquele tempo e para nós em todo o tempo: que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quando nós olhamos, meus queridos, para esta dinâmica, para esta percepção, ele está dizendo para nós que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por que eu faço destaque à expressão todas as coisas? Porque geralmente nós nos prendemos com aquilo que não temos. Nós sentimos falta de algumas coisas e a nossa alegria, em vez de ser firmada com base naquilo que temos, nós a vinculamos àquilo que não temos.
Pare para pensar. Alegria de alguém que conseguiu um emprego. Maravilha, muito bom. Ele conseguiu algo que ele não tinha. Eu tenho o desejo, o sonho de comprar um carro. E aí a pessoa vai e consegue comprar o carro. Aí a alegria dele porque ele conseguiu aquilo que ele não tinha. E quando nós vamos analisar a nossa vida, ela passa a ser estabelecida, e a nossa alegria passa a ser estabelecida por aquelas coisas que geralmente nós ainda não temos. E não desfrutamos por aquilo que temos. E o que é que nós temos? Pastor, não tenho muita coisa. Pode ver minha conta bancária, na verdade estou devendo. Amados, aqui está um aspecto muito importante. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então eu quero dizer algo muito importante para todos nós, porque isso também tem a ver comigo. Nós já temos todas as coisas que precisamos. Não nos falta nada. Não nos falta nada. E se eu não concordar com isso, eu estou discordando do que a Bíblia está dizendo. Você já tem tudo o que você precisa. Não te falta nada. Porque quando nós entendemos, meus irmãos, que enquanto escravos, voltemos à ideia do escravo. O escravo ele não tinha posses, ele não tinha bens, ele não tinha direitos a decidir algumas coisas. Ele vivia em prol da vontade do seu senhor. Então, fazendo aqui agora uma composição dessa compreensão, o que o escravo tem? O que o escravo tinha? Ele tinha uma coisa. Qual era essa coisa? O seu senhor. O que ele tinha era o seu senhor. E agora Pedro está nos ensinando o seguinte, olha, eu, escravo de Jesus Cristo, e enquanto escravo de Jesus Cristo, o que eu tenho é o meu Senhor, e o meu Senhor é Jesus Cristo. Então eu tenho tudo. Eu não tenho a necessidade de ficar dependendo de alguma coisa que ainda eu acho que preciso, porque eu já tenho tudo. Amados, isso aqui é muito importante. Porque isso nos ajuda a enfrentar e olhar para a vida com uma perspectiva totalmente diferente. Não mais como alguém que não tem o que a sociedade diz que a gente deve ter. E aqui está uma outra situação. Quem disse, meus irmãos, que você tem que ter o que a sociedade diz que você tem que ter? A Bíblia vai dizer, tendo que comer e vestir, estejais o quê? Contentes. E ali o contentes não é assim, que bom, Senhor, obrigado porque eu tenho que comer e vestir. Esteja satisfeito, esteja feliz, esteja em paz. Tendo que comer e que vestir, esteja em paz. É no Senhor, meus irmãos, que nós devemos acessar. E ele continua dizendo assim, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio delas, ele nos concedeu, olha só, verso 4, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Amados, nós precisamos parar e pensar um pouco dentro dessa perspectiva do versículo 4. O que significa coparticipantes? Da palavra koinonos, que é essa palavra grega utilizada para coparticipante traduzida, significa companheiro, associado, colega, sócio em algo. Do altar em Jerusalém, no qual os sacrifícios eram oferecidos, que compartilha na adoração dos judeus. Amados, isso aqui é muito importante, porque o conceito é que nós agora somos sócios de Deus, coparticipantes da natureza divina. A natureza divina, o Deus Trino, Ele habita no coração daquele que o confessa como único Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos morada de Deus, santuário de Deus,
templo do Espírito Santo. Nós agora, meus queridos, avançamos e não somos mais apenas seres humanos. Nós somos agora participantes de uma nova criação. Eis que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Todas as coisas já se passaram, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto ali, meus queridos, ele está se referindo a uma nova natureza, diferente da anterior, porque a natureza anterior, ela estava fadada à ruína, morte já decretada. A morte já está decretada para aquele que não tem Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Ele vos vivificou, Efésios 2:1, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Recebemos vida, recebemos algo que não tínhamos, e agora passamos não a atuar ou comparecer perante a vida como pessoas que são meros zumbis andando pelas ruas. Nós agora somos nova criação, nós somos coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Portanto, ou por causa disso, diz o verso 5, concentrando todos os seus esforços. Agora veja, tendo em vista que somos escravos em Cristo, tendo em vista que temos todas as coisas no Senhor, tendo em vista que somos coparticipantes da natureza divina, o que nós devemos fazer então? Qual deve ser o nosso jeito de viver? Ele vai dizer para nós o verso 5, por causa disso, irmãos, é importante entender que por causa disso diz respeito aos 4 versículos anteriores. Por causa dessas verdades espirituais contidas nesses 4 versículos anteriores. Concentrando todos os seus esforços. E aí eu pergunto, onde você está concentrando todos os seus esforços? Para que você está concentrando todos os seus esforços? Aonde você quer chegar com os esforços que você está empregando? Acrescentem, olha só, a fé que vocês têm, e aí nós temos uma sequência de elementos que precisam ser por nós buscados dia após dia. São coisas que nós precisamos agora tomar, aquela famosa expressão, tomar posse e passar a viver como pessoas que detêm o quê? A fé, que é a mola propulsora, é o start, é a origem, é a partir da fé, a partir de crer. Hebreus vai dizer que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível. O justo viverá por sua fé, por sua fidelidade. Então, tudo nasce a partir dali do ato de fé, de crer. E a partir desse ato de fé, nós precisamos acrescentar algumas coisas à nossa fé. A primeira coisa que nós precisamos acrescentar, a virtude. O que é, meus irmãos, a virtude que o texto bíblico está colocando para nós? A palavra virtude, do grego arete, significa uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Virtude, bondade moral, qualquer excelência moral particular, como modéstia, pureza e coisas do gênero. Então, acrescentar à fé uma conduta moral de pureza, uma postura de coração em que nós estamos aliados, não mais à maldade, mas à bondade. Não mais a intenção de fazer prevalecer a nossa vontade, mas agirmos com benignidade. Benignidade é o bem feito intencionalmente, não para o nosso benefício, mas para o benefício do outro. Benigno é aquela pessoa que ele age fazendo o bem para tornar a vida do outro melhor. E não para que ele se sinta bem. Percebe a diferença? E esse é um conceito na nossa sociedade, é fazer o bem para se sentir bem. O conceito bíblico é ser benigno, fazer o bem para que o outro se sinta bem. Porque eu entendo que isso é apenas minha obrigação. Não há mérito e louvor. Eu não preciso ganhar uma medalha por fazer o bem. Essa é a sociedade que nós vivemos. Se alguém, meus irmãos, ele devolve o troco, ele vira notícia do jornal.
Isso não deveria ser extraordinário, queridos. Isso é uma coisa óbvia, básica, todos nós temos que fazer. Não há mérito e louvor em fazer isso. É isso que tem que ser. O contrário é que é o problema. Os irmãos estão me acompanhando? A palavra está falando no teu coração? Amados, isso aqui é muito importante, porque nós temos agora aqui uma percepção do seguinte: Deus nos alcançou com sua graça, nós somos agraciados por Ele. Significa então que eu não tenho mais nenhuma participação no processo da santificação? Veja, a santificação é algo a qual eu me exponho à ação do Espírito de Deus, mas eu preciso me expor, eu preciso dar essa liberdade para que o Espírito possa agir. Por isso ele diz, acrescentem. Quando Pedro está dizendo acrescentem, ele está dizendo assim, ó, depende de você. É algo que Deus não vai botar dentro de você se você não quiser. Você precisa da liberdade, você precisa se expor à direção de Deus para que estas coisas comecem a fazer parte da sua vida. Então, acrescentem a fé que vocês têm. E eu quero mais uma vez destacar o verso 5, concentrando todos os seus esforços. Eu gostaria de incentivar, encorajar você nessa palavra, nesse momento, a entender que nós precisamos concentrar os nossos esforços para acrescentar à fé que temos a virtude, a pureza, a santidade, o conhecimento. O conhecimento, meus queridos, também é algo importante a ser destacado, que diz respeito a uma compreensão, né, geral do que significam as coisas. Então, acrescente à fé a virtude, a pureza. A pureza você acrescenta conhecimento. O conhecimento nós adquirimos onde? Na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se nós não acessarmos, se nós não incluirmos conhecimento à fé, nós nos tornamos aquelas pessoas que vivem de testemunho. Sabe aquele crente que vive do testemunho dos outros? Sabe aquele crente que vive das 6 horas? Dos 6 horas? Entenderam o que eu estou falando, né? Você ora por mim? Você ora por mim? Amados, é maravilhoso intercedermos uns pelos outros. Mas nós não podemos ser esse crente que vive dizendo, você ora por mim, vocês oram por mim, você ora por mim. Tem situações, irmãos, que eu tenho vontade, a gente não diz por educação. O camarada chega, pastor, preciso que você ore por mim. E por que você não ora, o infeliz? Porque ele acha que a oração do pastor vai resolver o negócio. Amados, eu preciso me apropriar dessas verdades que estão aqui. Porque essas verdades estão dizendo para nós, é para todos, não é só para alguns eleitos, só para alguns escolhidos. É para todos. Nós podemos acessar. Então, por favor, se você pediu oração, fique em paz, não tem problema. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver só de pedir oração das pessoas. Eu preciso me expor às minhas experiências de dependência de Deus. E eu digo, meus irmãos, inclusive, que quando você passa a ter um padrão de oração e de dependência de Deus, não é que você vai menosprezar as outras pessoas, não, de forma alguma. Mas você vai chegando a um nível de dependência de Deus em que as coisas estão tão fluidas, você está embebido no Espírito de tal maneira que as coisas vão fluindo e vão acontecendo e a graça de Deus vai te alcançando de uma maneira constante. O tempo nos falta, né? A minha ideia era chegar até o verso 11, eu ainda estou no 5 ainda. Ao 6, né? Então acrescentem ao conhecimento o domínio próprio. Veja que tudo é uma coisa relacionada, interconectada. Domínio próprio é a capacidade de nós tomarmos decisões não com base na emoção, mas com base no bom senso.
Então, quando a gente é tomado por um sentimento com ímpeto de raiva, tem a ver com sentimento, ou com ímpeto de, diria, misericórdia, você pode tomar decisões que depois você vai ter problemas para administrar. Vamos imaginar que alguém que está sofrendo precisa de uma ajuda, você às vezes tira do seu próprio dinheiro, ou você faz além do que você deveria fazer. E você fez aquilo impelido por uma atitude emocional. Foi só emoção. Se você estivesse numa outra condição, você não teria feito o que você fez. Sabe aquela decisão que você toma por impulso? Geralmente, as decisões tomadas por impulso geram consequências que depois a gente vai ter que administrar. Falar o que não devia ter falado, fazer o que não devia ter feito. Isso, em outras palavras, é falta de domínio próprio. Agora, as coisas elas precisam também ser dosadas. Existem pessoas que agem por impulsividade. Existem pessoas que são lentas nos processos de decisão. Não é nem uma coisa nem outra. Não é você ser letárgico para tomar uma decisão. Não é você esperar a catástrofe acontecer para depois pensar no que vai ser feito. Nós não podemos agir por impulso, mas também não podemos ser lentos para tomar as decisões que são necessárias no momento adequado. Então, o domínio próprio é essa capacidade de abster-se da emoção do momento, digamos assim, é dar um passo para trás e olhar a cena, né? Olhar para a situação com uma visão mais ampla, um raio de visão mais amplo, em que você não está focado apenas naquela situação específica, mas no entorno dela, nas coisas que estão à volta, nas circunstâncias que estarão vinculadas após aquela tomada de decisão. Então, o domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito que mais nós devemos buscar. Acrescente também, além de tudo isso, a perseverança. A perseverança que diz respeito à capacidade de não desistir, a capacidade de se manter firme na palavra de Deus, a capacidade, meus irmãos, de não importa o que aconteça, seja o pastor Antônio como pastor da igreja ou outro que seja, eu vou perseverar porque eu aqui estou por causa de Jesus, que é a rocha. É perseverar, não por causa do que o cenário mudou, mas eu sou fiel àquele que me chamou. É perseverar, mesmo quando as lutas e as provações baterem à nossa porta. Além da perseverança, acrescente a isso a piedade. Piedade, meus queridos, tem a ver com respeito, reverência, fidelidade a Deus. É uma entrega em oração, é uma entrega na dependência das Escrituras que nos leva a viver para a glória dEle, tomando decisões assertivas em todo o tempo, com piedade, não por vanglória, mas para a glória de Deus. E eu ainda preciso destacar, acrescentando, somando a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, coloque também a fraternidade. E a palavra fraternidade tem a ver, meus queridos, com amor de irmandade, um amor fraternal, amor que cristãos cultivam uns pelos outros como irmãos. Fraternidade, da palavra grega Filadélfia, que é essa ideia de uma irmandade que compartilha, que se une para ajudar uns aos outros a continuar na caminhada. Fraternidade tem a ver com a ideia de família. E eu me uno, estou unido porque nós somos igreja do Senhor Jesus. E para fechar esse aspecto, ele acrescenta que você coloque acima de tudo isso o amor. Quem mais disse isso com outras palavras? O apóstolo Paulo.
Nós devemos buscar, acima de todas as coisas, o amor. E esse é o ponto, meus queridos, que nós precisamos sempre considerar. E esse amor, sabemos que temos dificuldades aí de interpretar na nossa língua por causa de algumas limitações, mas é o amor ágape, é o amor que vai além da nossa capacidade humana de entender, compreender, mas precisamos ter disposição para viver. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que o amor ágape é apenas o amor de Deus para conosco. É o amor que você não tem como acessar. E isso não é verdade, irmãos, porque se fosse assim, a Bíblia não estaria dizendo para a gente acrescentar ágape na nossa vida. E o que ela está dizendo para nós é: acrescente, acima de tudo isso que foi falado, ágape, que é a capacidade de amar sem esperar que o outro te dê alguma coisa. E é a característica de Deus, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, não por causa do que nós oferecemos para Ele. Nós somos amados, Ele nos amou primeiro. Pastor, tem como acessar isso tudo? Quero fechar, concluindo então, diz o verso 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais. Então, meus irmãos, Pedro não dá folga não. Acrescente uma coisa a outra, vai acrescentando, e além disso, depois de você acrescentar, então eu quero fazer um rápido exercício. Você consegue, responda, né? Não precisa dizer agora audivelmente, mas responda consigo aí. Você é um homem de fé, uma mulher de fé? Você tem acrescentado à sua fé virtude? Você tem acrescentado conhecimento? Você tem acrescentado domínio próprio? Você tem acrescentado perseverança? Você tem acrescentado piedade, fraternidade, amor? Essas coisas já fazem parte da sua vida? Então agora Pedro está dizendo para nós, a palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte: aumente cada vez mais. Não se acomode. E aqui nos deparamos com mais um outro desafio. O desafio, meus irmãos, de não ficarmos acomodados e de braços cruzados, mas buscarmos mais da parte de Deus. Essas coisas, essas qualidades estando presentes, eu estou lendo o texto, e aumentando cada vez mais, verso 8, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Olha a expressão no versículo 10. Com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. Alguém já tropeçou na vida? Você já deu um trupicão? Já ouviu isso aí, não? Deu aquele tropeço assim que você... Agora eu vou baixar um pouco, né? Está tastaviando. Conhece a palavra, não? Cambaleando. Você vai andando assim, tropeçando, caindo e... Amados, é interessante que quando a gente está andando, você está andando, e aí você tropeça em alguma coisa, a chance de você cair é maior. Por quê? Você até estava andando numa velocidade normal, mas você tropeçou, a velocidade com que você tende a cair é maior, não é verdade? Sabe aquela pessoa que está correndo ou está andando e ela tropeça, e aí ela tenta se equilibrar, e ela corre mais rápido para ver se ela consegue, com a velocidade, se dar uma equilibrada no negócio? Tem crente que tenta fazer isso, meus irmãos. E aí a gente acaba tropeçando, e quando tropeça, a queda, ela traz algumas feridas, alguns traumas, que precisam de tratamento, precisam de cura. Desta maneira, diz o verso 11, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Andemos, meus queridos, sem tropeçar. Andemos com passos firmes, crescentes, aumentando as qualidades, as virtudes espirituais em nossa caminhada, em nossa trajetória, de maneira que, ao olharmos para trás, nós possamos perceber que Deus foi gracioso conosco e hoje eu sou um crente mais maduro, eu sou alguém mais fiel, mais perseverante do que eu fui ontem. É assim que tem que ser, meus irmãos, um processo crescente. E quando a gente mantém-se num processo crescente, naturalmente algumas coisas vão se abrindo. A gente passa também a ser referência de bênção na vida de outras pessoas. E isso é algo que todos podemos ser. Convido você a colocar-se de pé. Nós adoramos ao Senhor com essa canção que fala sobre a graça do Senhor que nos alcançou, a graça que nos capacita para a salvação e também para vencer as provações. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Declare mais uma vez: não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. A tua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, diga ao Senhor: a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu gosto bem dessa parte que vai falar que quando eu não posso, quando eu não consigo, o Senhor está comigo. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando eu estou caído, você me levanta.
e me encoraja. Você me dá forças, você me resguarda. Diga! Você me levanta e me encoraja. Ele te dá força, dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia, Jesus. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Amados, lembremos que Jesus Cristo é a rocha. Nós devemos ser fortalecidos, edificados sobre Ele, porque é uma rocha inabalável. Não importa o tamanho da tempestade, não importa quão grande seja a velocidade do vento, quando nós estamos firmados em Cristo, nós não seremos abalados, nós não tropeçaremos, porque estamos firmados nele. Vamos caminhar com passos firmes, porque estamos acrescentando fé, a fé, estamos acrescentando a fé, virtude, conhecimento, a piedade, a perseverança. Vamos acrescentando essas qualidades e o Senhor vai nos deixando mais fortalecidos para não tropeçarmos. E conforme lemos no texto, para jamais tropeçarmos. Se porventura já tropeçamos, vamos corrigir, vamos tratar, graça de Deus nos alcança. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda iniquidade, de toda maldade. Mas vamos buscar ao Senhor com diligência para não tropeçarmos. Quero orar com você nessa manhã, você que precisa de ser nesse dia, nesse momento, nessa hora, fortalecido pelo Espírito de um modo diferenciado. Vem aqui à frente, eu gostaria de orar por você, meu querido. Você que deseja dizer: Senhor, Pai, dá-me mais ânimo, mais coragem, mais força, e traz um novo direcionamento, me traz, ó Deus, graça do Senhor, me capacitando para vencer as tentações, as dificuldades, as lutas, as provações. Vem aqui à frente, vamos orar. Você que está em casa nos acompanhando, coloque a sua vida, sua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a Jesus Cristo, a rocha eterna, a rocha sobre a qual estamos firmados, a rocha sobre a qual a Igreja Batista Novo Mundo está alicerçada. Pai, nós agora acessamos na Tua Palavra, Senhor. Aumenta-nos a fé, acrescenta, ó Deus, sobre nós e ajuda-nos, Senhor, naquilo que depende de nós também, nos esforçarmos para acrescentar, ó Deus, a fé, a piedade, para acrescentarmos, ó Deus, a piedade, o conhecimento, para acrescentarmos, ó Deus, estes valores espirituais que vão, ó Deus, nos tornando homens e mulheres capazes, Senhor, para jamais tropeçar, Senhor, sem tropeços, mas passos firmes, passos, ó Deus, de homens e mulheres, ó Deus, que estão vivendo sob a direção do Espírito e não da carne, procurando, ó Deus, fazer a Tua vontade. Pai, eu oro por estes queridos que estão aqui à frente, ó Deus, se apresentando diante do Senhor. Pai, que a graça do Senhor, que a ação do Teu Espírito seja sobre eles, de um modo ainda mais forte, contundente, para que eles sejam fortalecidos, revestidos com o Teu poder, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres, ó Pai, mais e mais cheios do Teu Espírito, para que no Senhor possamos andar, caminhar, trilhar e perseverar. Concede-nos, ó Deus, da Tua bênção, da Tua graça. Oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Podemos sentar.